Borketov, Haverim, Hakol, Peseda, como vocês vamos, amigos, vamos fazer a leitura aqui da nossa sexta parte da nossa Parashá Hashavua de Kitavot, tá? Estamos no livro de Devarim, livro de Deuteronômio em português, vamos aqui fazer a leitura do Péricles 28, do Passuque 7, tá? Ou seja, o capítulo 28, o versículo 7. Amigos, essa é uma porção bem comprida, vai se falar aqui das maldições, tá? Começa aqui com as bênçãos ainda, mas termina aqui nas maldições, tá? E são 98 maldições aqui. Então vamos aqui versículo por versículo, tá? Fazer a leitura aqui. Muitas não vão precisar ser explicadas, até porque elas são bem literais, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. O versículo 7 diz assim: Iten Hashem et oiverra hakamim aleha nigafim lefaner, ou seja, Deus vai fazer com que os seus inimigos que se levantarem contra ti, o que? Bedere errado, que vier por um caminho, e o eleha, o vestivea, derrahim, e anus lefaner. O que Deus está falando aqui? Deus vai fazer que com esses inimigos que venham por você por um caminho, eles fujam de diante de você por 7 caminhos, tá? Essa é a tradução literal aqui desse passuque, tá? Então, vamos nos aprofundar aqui. Já nesse começo, Deus fala, continuando das bênçãos da quinta porção, Deus continua falando que esses inimigos que vierem perante você, né, bedere errado, ou seja, por um caminho, eles vão sair o quê? O veshiva derahim, eles vão sair por 7 direções, 7 caminhos diferentes, fugindo de ti, tá? Urashi comenta assim, ó: assim é o modo daqueles que estão assustados e fogem, eles se dispersam correndo para todos os lados. Então nós entendemos aqui o quê? Que esse versículo já está dizendo assim, que quando você vem contra alguém, você vem unido, né? Os povos eles vêm unidos, eles se reúnem. Porém, quando eles se dispersam por não conseguir derrotar esse inimigo, eles acabam fugindo, dispersados por medo. Então, eles perdem a direção e saem por caminhos diferentes, tá? O versículo 8 continua: Deus direcionará a bênção para você em seus armazéns. Em tudo que você colocar a sua mão, ele o abençoará na terra que Hashem, seu Deus, está dando a você. Deus estabelecerá você como seu povo sagrado, conforme ele jurou a você, se você observar os mandamentos de Hashem, seu Deus, e andar em seus caminhos. Mais uma vez, falando um pouquinho da quarta porção, Deus está falando aqui: se o povo judeu, o povo de Israel, andar perante os caminhos de Deus, que caminhos são esses? Quais são esses caminhos? Tá? Os caminhos de Deus aqui, amigos, nada mais... Rambani fala que, no caso, você emula a Deus. Tá? Acho que eu já comentei sobre isso. Você vai emular a Deus. O que é emular? Você copiar, você imitar. Tá? Como se imita Deus? Sendo misericordioso, sendo bondoso. Tá? Fazendo aquilo que Deus faz. Ou seja, porque durante 40 anos no Misrai, no Babidibá, no deserto ali, desculpa, Deus foi tolerando o povo, mesmo eles fazendo, muitas das vezes se levantando contra Moshe, se levantando contra ele próprio, contra Deus. Deus foi misericordioso e bondoso, foi com eles ali. Ou seja, nós temos que emular esses atributos. Então, o que é Deret Hashem aqui? O que é caminho de Deus? Ele fala assim, o caminho de Deus ainda é o quê? Observar os seus mandamentos. Nós já falamos aqui exaustivamente. Quando você pede para que pessoas façam algo, façam assim, é porque daquela maneira você faria. Ou se você ordena que uma pessoa faça, como é que eu posso dizer, faça algo da mesma maneira que você faria, você quer que aquela pessoa copie o seu jeito. Então, se Deus pede para que guardamos os seus mandamentos, quer dizer que Deus, assim, aquele que deu, ele o faz também. Tá bom? Então todas as nações da terra verão que o nome de Deus está sobre você e eles temerão você. Eu queria muito me aprofundar sobre esses assuntos aqui, sobre esses versículos aqui, mas estenderia demais o conceito aqui do que se trata Parashá. Essa Parashá aqui, essa porção, ela se trata de maldições.
Tá? Então, se eu me atentar ao versículo 10 aqui e querer puxar um pouquinho a questão histórica, um pouquinho aqui da questão do que nós vivemos hoje, vai se estender muito. Mas, Mauri, por que você está falando isso? Amigos, prestem bem atenção nesse versículo. Então, todas as nações, né? O que vai acontecer? As nações da terra, tá? Da terra, de todas as nações, verão que o nome de Deus está sobre você. Presta bem atenção sobre esse passuque. Tá? Irie Nikerá Eleha, ou seja, o que? Kishen, ou seja, né, pois o nome. Aí tá o nome de Deus aqui em hebraico que eu não vou pronunciar, tá? Então é Kishen Hashem Nikerá Eleha, ou seja, vão ver que o nome de Deus verdadeiro está sobre vocês. O nome verdadeiro de Deus está sobre o povo judeu. Há uma semana atrás, se eu não me engano, mais ou menos, um rabino, amigo meu, ele foi num podcast, tá? E ali tinha uma pergunta interessante, porque na verdade era todos contra o rabino, né? O tema do podcast ali. E uma das pessoas ficavam perguntando direto: qual é o nome de Deus? Vocês não sabem o nome de Deus, vocês não querem falar o nome de Deus. Tá? Essa questão do nome inefável de Deus, não é pronunciado dentro do judaísmo. Esse nome ele era pronunciado no dia de Yom Kippur uma única vez, quando o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santo dos Santos. Então, porque você quer, a pessoa ficou insistindo, vocês não sabem, não sei o que. Pessoal, eu posso garantir para vocês, o povo judeu sabe o nome de Deus. O nome que está aqui na Torá, ele sabe. E é isso que eu estou falando para vocês aqui, esse versículo. O nome verdadeiro de Deus, o nome inefável de Deus, está com o povo judeu. Tá? Esse assunto ele daria muito pano para manga, mas vamos continuar aqui, meus amigos. Continua no versículo 11. Deus considerava você um bom excedente no fruto do seu ventre, no fruto do seu animal, no fruto do seu solo, na terra que Deus jurou aos seus antepassados dar a você. Deus abrirá para você seu bom tesouro, os céus, para dar a sua terra chuva no tempo certo e para abençoar tudo em que você colocar sua mão. Você emprestará a muitas nações, mas não precisará tomar emprestado. Tudo bem literal, né? O que vai acontecer se o povo judeu guardar os mandamentos. Deus fará de você cabeça e não cauda. Você estará somente no topo e nunca na base. Tudo isso se você escutar os mandamentos de Hashem, seu Deus, que ordeno hoje a você, e for cuidadoso em observar e o fazer. Você guarda, você observa e você faz. Guardar, o que você guarda? Meu amigo, você que está me ouvindo, minha amiga, você que está me ouvindo, quando você guarda algo é porque aquilo é precioso para você, certo? Quando você o quê? Observa, você olha, você começa a olhar com cuidado, olha tal tudo, tá? E como diz o versículo assim, fazer, nesse caso aqui é você tomar a iniciativa, você fazer, colocar em prática isso. Todo o conjunto de observância de vivência com Deus estão dentro desses 3 princípios. Você guarda porque você tem carinho. Você observa, você olha com detalhe, você estuda, você quer saber como que é, para quê, como que é feito, objetivo, e você assim coloca em ação. Esses são 3 princípios básicos da nossa vida que nós devemos fazer. Tá? Você não se desviará nem para a direita, nem para a esquerda de todas as palavras que eu ordeno a você hoje para você, para seguir outros deuses e idolatrados. Não se virá nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só que interessante. Hoje em dia, você tem N influências no mundo. Tá? Ainda mais quando eu falar que com o advento da internet, o advento das redes sociais, da inteligência artificial que estamos vivendo hoje, você pode procurar aqui vários caminhos para você seguir. Tá? Aí você lê aqui, você vem na Torá e Deus fala assim, você não vai virar nem para a direita nem para a esquerda, você vai permanecer nesse caminho aqui. Por mais que tudo que vá surgir no futuro, religião A, religião B, religião X, Y, você vai seguir nesse caminho. Você não vai seguir os caminhos dele. Eu quero que vocês entendam uma coisa bem, bem clara aqui. Deus sempre menciona assim os deuses dos povos.
Os caminhos dos povos. Quem são os povos? Tirando o povo judeu. Todas as outras nações. Certo? Então, se Deus deu para o povo judeu a verdade inefável da Torá e falou: Anohi Hashem Elohecha, eu sou Deus, o teu Deus. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Vocês não vão fazer imagem de escultura para se prostrar perante ele. Então Deus deu para o povo judeu o verdadeiro caminho, tá? Da Eret Haemet, ou seja, o caminho da verdade. Então quer dizer que todos os outros povos entendam bem, meus amigos, que a Bíblia que você tem aí na sua casa, que é a própria tradução de João Ferreira de Almeida, ela atesta que Deus deu o caminho da verdade para o povo judeu. E que no futuro teriam outros caminhos na direita e na esquerda. Surgiriam outras pessoas falando: eu sou tal fulano, eu sou o Messias, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Mas Deus falou: vocês permaneçam aqui. Reto, nisso aqui que eu ensinei para vocês. Aí você olha hoje, dia 20/9 de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, sexta-feira, Shabbat Shalom, falando para vocês. Aí você olha, hoje, o povo judeu ainda está aqui, fazendo justamente as mesmas coisas que foram dadas para eles há 3.336 anos atrás, ali no Monte Sinai. E os povos, que são aqueles que não são judeu, né? Inclusive quem vos fala não é judeu, tá? Mas abraçou o judaísmo, hoje está junto com o movimento Benenô, tá? Fazia parte dos povos. Quando eu falo fazer parte dos povos, eu falo dos seus deuses, abraçar os seus deuses. Então, a própria Torá, ela atesta contra aqueles que não seguem os caminhos da Torá, do próprio caminho de Deus. Ele dizendo bem claro, vai surgir outras religiões, outras pessoas se dizendo que é Deus, ou Messias, ou o que for. Vocês continuam no caminho correto aqui, no centro. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Eu acho que vocês entenderam bem o que a Torá está querendo dizer aqui. Que ela está querendo falar para o povo judeu naquela época, para eles tomarem cuidado. Que iriam surgir falsos profetas, nós falamos sobre isso lá em Deuteronômio capítulo 13, que fariam grandes sinais e fariam milagres, a ponto, né, das pessoas falar: nossa, esses realmente são profetas de Deus. Deus fala: vocês não seguem ele, você não segue ele. Ele não é um salvador, ele não é um Messias, ele não é um profeta. Eu estou fazendo isso para testar se verdadeiramente vocês estão aqui comigo dentro da Torá e dos meus mandamentos, não atrás de sinais e maravilhas. Que isso é o que as nações procuram. Vocês têm que fazer aquilo que é reto diante de Deus. Continuando aqui, né, como eu falei aqui, para seguir outros deuses e idolatrá-los. E ocorrerá... É interessante, deixa eu só voltar aqui para nós terminarmos esse assunto, meus amigos. Seguir outros deuses e idolatrá-lo. Idolatrá-lo é quando você dedica, você simplesmente faz algo de dedicação, você dedica a sua vida em prol dele. Você coloca ele acima de tudo. Você o adora, né? Deus não precisa disso. Deus não precisa de idolatria. Deus não precisa ser adorado. Deus não precisa. Deus não é um Deus carente. Tá? E ocorrerá, se você não obedecer. Agora começamos aqui todos os nossos 98 maldições citadas aqui, tá bom? Vamos lá. E ocorrerá, se você não obedecer a Hashem, seu Deus, para ser cuidadoso na observância de todos os seus mandamentos e mandamentos suprarracionais que ordeno hoje a você, então todas essas maldições cairão sobre você e o envolverão. Cair sobre você e te envolver, tá? Amaldiçoado será você na cidade, amaldiçoado será você no campo, amaldiçoado serão a sua cesta e a sua assadeira. Amaldiçoados serão o fruto do seu ventre, o fruto do seu solo e o fruto dos seus animais, nascidos de seu gado e ovelhas do seu rebanho. Você será amaldiçoado quando chegar e será amaldiçoado quando partir. Deus mandará para você escassez, confusão e frustração em tudo que colocar as mãos, até que você seja destruído e banido rapidamente por causa de seus atos perversos ao me abandonar. Deus mandará uma praga que penetrará em você até consumir de sobre a terra que você está prestes a tomar posse. Deus golpeará você com inflamações, doenças, febres, sede insaciável, com a espada, com crestamento e definhamento. E isso o perseguirá até você perecer. Seus céus acima de você se converterão em cobre, a terra abaixo de você em ferro.
Amigos, como eu falei, eu não vou me focar aqui em todos os passuques, tá? Em todos os versículos, porque você está vendo que eles são bem literal, tá? Vamos lá. Deus fará a chuva da sua terra, pó e sujeira. Isso cairá do céu sobre você, até que você seja destruído. Deus fará você tombar diante de seus inimigos. Você sairá atrás deles em uma direção, mas você fugirá deles em 7 direções. O que a gente falou, primeiro versículo 7 aqui dessa porção, que aconteceria com os inimigos do povo judeu, que eles viriam por uma direção e fugiriam por 7. Agora Deus fala, eu vou inverter isso. Tá? Vou inverter isso. O que vai acontecer? Você sairá atrás deles em uma direção, mas você fugirá deles em 7. Tá? Você tornar-se-á estremecimento por todas as nações da terra. Tá? Esse estremecimento, Urashi, ele comenta aqui, você será um exemplo de pânico e tremor. Isso significa que quem ouvir falar de suas pragas irá estremecer de medo, dizendo, ai de nós, não deixe que isso aconteça, assim como abateu sobre essas pessoas. Ou seja, esse passuco aqui, esse versículo, estremecimento, é justamente isso que Urashi está comentando. As pessoas vão olhar todas essas situações que aconteceram, né? Deus o livre com o povo de Deus, e falar, nossa, não permita que isso aconteça conosco também. Tá? Continuando aqui. Seus cadáveres serão alimento para pássaros dos céus e para a besta da terra, e ninguém os enxotará. Amigos, esse passuco aqui ele é muito difícil para mim. Porque quando eu lembro de algumas imagens, tá, que aconteceu infelizmente lá na Shoah, no Holocausto, tá, aqueles centenas de cadáveres ali expostos, tá, é difícil, tá, mas vamos continuar aqui. Deus golpeará você com a inflamação do Egito, com hemorroides, com feridas gotejantes e com lesões secas, das quais você não conseguirá se curar. Deus abaterá você com a insanidade, com cegueira e com confusão mental. Confusão mental. Você não vai saber o que é direita, você não vai saber o que é esquerda. Você não vai saber o que é o caminho correto, o que é o caminho direto. Deus abaterá você com insanidade, cegueira e confusão mental. Você tateará ao meio-dia como um cego tateia no escuro, e você não achará seu caminho. Você será oprimido e roubado todo o tempo, e ninguém o salvará. Amigos, não entendo isso aqui como literal. Deus não está falando aqui de cegueira, tá? Aqui Deus está falando bem claro. Você tateará ao meio-dia como? Tá? Como se fosse como um cego tateia no escuro. Ou seja, você vai estar mediante os povos. Você não vai saber que caminho você deve seguir, porque você vai estar como fosse no escuro tentando tatear qual que é o meu caminho. E você não achará, como eu disse, o seu caminho, você será oprimido, roubado. Tá? Você não vai ter discernimento daquilo que é correto, o que é certo para você. Você vai estar aqui tentando achar a verdade de Hashem. Tá? Você se casará com uma mulher, mas outro homem se deitará com ela. Você construirá uma casa, mas não morará nela. Você plantará um vinhedo, mas este não se tornará propício. Seu touro será abatido diante de seus olhos, mas você não comerá dele. Seu burro será roubado bem à sua frente, e ele não voltará para você. Seus rebanhos serão dados aos seus inimigos, e você não terá um salvador. Seus rebanhos serão dados aos seus inimigos, e você não terá um salvador. Você vê que você plantou, você adubou, você regou, você vê que você criou bastante animais ali do campo, né? Os animais propícios para o campo. Virá os inimigos, abaterá e comerão na sua frente aquela carne. E você ficaria ali, sedento de fome, sem poder comer. Seus filhos e filhas serão entregues a outro povo, e seus olhos verão, e você ansiará por eles todos os dias, mas você será impotente. Eu lembro daqui quando a igreja começou a tomar os filhos do povo judeus. Existem muitas histórias na Segunda Guerra sobre isso, sabe? E eles ali impotentes, muitos deram para outras pessoas que não eram judias seus filhos, para que não morresse ali na Segunda Guerra, tá? O fruto de seu solo e todo o seu árduo trabalho serão comidos por pessoas desconhecidas por você. Você será enganado e oprimido todo o tempo. É interessante. Quem assistiu aquele filme É um Violinista no Telhado, você vê ali, né, toda aquela comunidade ali do povo judeu trabalhando, tinha ali o açougueiro, tinha ali a padaria, tinham todos, né,
fazendo ali seu trabalho no campo do nada. Ó, vocês vão tudo fugir daqui, vocês saem daqui, nós estamos confiscando as suas terras. Então tudo aquilo que eles haviam plantado, construído, ficou para outros povos. Você enlouquecerá com coisas que seus olhos verão. Deus golpeará você nos joelhos e nas pernas com furuncos grávidos, dos quais você não conseguirá se curar, espalhando-os desde a sola do seu pé até o alto de sua cabeça. Deus levará você e seu rei, que você designou para si, até uma nação desconhecida a você e a seus pais, e ali você servirá a outros deuses de madeira e de pedra. Lembra do versículo que eu me atentei lá no começo sobre a questão deles não seguir para a direita nem para a esquerda, simplesmente seguir o caminho de Hashem, Torah e Mitzvot? Olha só que interessante. Uma das pragas aqui é que eles iriam estar no meio dos povos, uma nação desconhecida, ou seja, não era nem uma nação dali que eles conheciam, ou seja, referindo-se ao tempo de hoje, né, um futuro, desconhecida a você e a seus pais, ou seja, nem Abraham, nem Isaac, nem Jacob, nem os seus antepassados conheceram essas nações, são nações que vão vir ainda. Quando eu falo para vocês aqui que a Torá ela não tem um erro, nós estamos terminando o livro do Deuteronômio, não tem um erro, ela aponta o que está acontecendo justamente nos dias de hoje. Desconhecida a você e a seus pais, e ali você servirá a outros deuses, na madeira e na pedra. Tá? Eu já falei sobre isso aqui, eu não quero ser taxativo em relação a isso, mas vocês, eu acho que quem me acompanha aqui está entendendo muito bem o que eu estou associando aqui logo a questão da direita e da esquerda lá, para eles se manterem no caminho reto, e o que significa esse Deus numa madeira e esse Deus de pedra. Tá? Talvez muitos não conheçam a questão do Deus de pedra, porque não é muito comum entre nós, os brasileiros, conhecer um pouquinho da história do que eu estou querendo mencionar aqui, desse Deus, né, no caso, que está referido só a uma pedra, ou outro Deus que é muito conhecido, que está referido numa Deus fala assim: vocês vão servir esses deuses, não sou eu, não é Deus, esses deuses dessas nações. Você tornar-se-á um assombro, um exemplo e uma lição objeta a todas as nações a quem Deus levar você. Olha lá o que Deus fez com eles, porque eles não seguiram o caminho, né? E vão achar esses povos que seguem esse Deus que eles estão corretos, que eles estão sendo tidos como aflitos e punidos por Deus por não ter aceitado esses deuses. Olha só esse versículo como ele é interessante. Você levará muitas sementes para o campo, mas colherá muito pouco, pois os gafanhotos consumirão tudo. Você plantará vinhedos e trabalhará nele, mas você não beberá seu vinho, nem colherá suas uvas, porque os vermes devorarão. Você terá oliveiras ao longo de todas as suas fronteiras, mas você não ungirá com seu azeite, porque suas oliveiras cairão. Você terá filhos e filhas, mas eles não serão seus, porque eles serão levados em cativeiro. Já comentamos sobre isso. Todas as suas árvores e o fruto do seu solo serão destruídos pelo gafanhoto. O estrangeiro que está entre você se levantará acima de você, cada vez mais alto. Ele emprestará a você, mas você não emprestará a ele. Ele será a cabeça e você será a cauda. Tudo invertido do que nós estávamos começando a ler nos primeiros versículos aqui do versículo 7. Sobre as bênçãos. Deus está invertendo. O estrangeiro vai ser o seu cabeça. Ele que vai emprestar para você, você vai emprestar para ele. Ele vai tomar as suas coisas. Ele vai comandar sobre você. Todas essas maldições cairão sobre você. Perseguirão você e se apossarão de você até destruir você, porque você não escutou seu Deus. Você não escutou Hashem, seu Deus, tá? Aqui está o nome de Deus. Só que o nome tá Hashem, seu Deus, e não observou seus mandamentos suprarracionais e seus mandamentos que ele ordenou a você. Olha que interessante. Não está falando aqui de nada, de uma figura ou de um salvador. Não, você está passando por isso porque você não ouviu, você não escutou o seu Deus. Hashem, seu Deus. E porque você não guardou seus mandamentos, mais nada, não é preciso outras coisas. Ah, não é porque você não foi no culto tal, no culto B, não, é porque você não andou nos caminhos de Deus, não observou seus mandamentos. Eles serão como um sinal e um milagre sobre você e sobre seus filhos para sempre.
porque você não serviu a Hashem, seu Deus, com alegria e contentamento no coração, na abundância de tudo. Você não serviu a Hashem, seu Deus, com alegria e contentamento no coração, na abundância de tudo. Quando nós estamos com abundância, quando tudo parece que está bem, está tudo certo, muito dinheiro no bolso, como as pessoas falam, está tudo dando bem, aí você simplesmente esquece de agradecer a Deus, esquece de andar nos caminhos de Deus, você começa a falar, esse meu punho foi que me trouxe isso, a minha sabedoria fez com que eu conquistasse tudo isso. Deus, ele fica só uma pequena parte ali que você fala, eu acredito em Deus, é Ele que me deu, mas no fundo, você se esquece, porque servir a Deus com besimcha, tá? Elohecha besimcha, você servir a Deus, o teu Deus, com alegria, é você saber que em todas as situações da sua vida, quem está no comando é Deus, e se você serve a Ele, você serve a Ele com alegria. Esse é o principal ponto aqui da Hassidut Rabbad, né? da Hassidut do judaísmo. Você servir a Deus com alegria, você tem que guardar, fazer as coisas com contentamento, não simplesmente como se fosse um estorvo, algo obrigatório, algo automático. Fazer com alegria, tá? Você servirá ao seu inimigo, que Deus mandará contra você, em meio a fome, sede, desamparo e total destruição. Ele colocará um jugo de ferro em seu pescoço até ele destruir você. Esses dois passuques aqui, eles são muito fortes. Ele colocará um jugo, né, até ele destruir você. Deus trará sobre você uma nação de longe, dos confins da terra, como uma águia que desce rápido. Uma nação cuja língua você não conhecerá. Uma nação arrogante que não respeitará o idoso, nem será gentil com o jovem. Entendendo, né, meu amigo? Ela devorará o fruto do seu rebanho, o fruto do seu solo, destruindo você. Ela não deixará nada para você, do grão do vinho, do óleo, do fruto do seu gado, dos rebanhos de suas ovelhas, até ela destruir você. Ela sitiará você em todas as suas cidades, até que as suas muralhas altas e fortificadas, nas quais você confia, sejam conquistadas ao longo de toda a terra. Ela sitiará você em todas as suas cidades, ao longo de toda a terra, que Hashem, seu Deus, deu a você. Você comerá do fruto do seu ventre a carne de seus filhos e filhas que Hashem, seu Deus, deu a você durante o cerco e a desgraça que trarão sobre você e sobre os seus inimigos. Meus amigos, existem N interpretações sobre esses versículos que eu acabei de ler aqui, tá? Mas, caso muitos não conheçam, toda a questão ali quando o povo foi levado cativo pela Babilônia, tá? Aconteceu muitas coisas terríveis ali, inclusive as que são citadas aqui por causa da fome e tudo, tá? Em relação a pessoa comer o próprio filho. Vamos lá, continuar aqui. O homem mais sensível e delicado dentre vocês será egoísta com seu próprio irmão, sua amada esposa e o restante dos seus filhos, a quem ele permitirá permanecer, recusando dar-lhe uma porção da carne de seus filhos que está comendo, pois nada restará para ele no cerco e na desgraça que seus inimigos trarão sobre você em todas as suas cidades. Mesmo a mulher mais sensível e refinada dentre vocês, que jamais permitiu ao seu pé tocar o solo por causa de sua sensibilidade e refinamento, relutará em dar a carne a seu amado marido e a seus filhos e filhas. A mulher mais refinada, aquela que cuida, aquela que toma todo o cuidado, mesmo ela não vai dar da sua carne a seus filhos e seu esposo. Carne dos seus filhos, tá? E ao bebê que sairá entre as suas pernas e seus próprios filhos, que ela dará à luz, pois elas o abaterá e os comerá em segredo em seu desamparo, em meio ao cerco e ao desespero que seus inimigos infligirão sobre você em sua cidade. Você já imaginou tal situação, amigos? Esses versículos estão... Você está numa situação onde tudo aquilo que você construiu você perde, você vê os inimigos tomarem de você e você é colocado sobre um cerco. Você fica ali sem ter condições de comer, você vê seus filhos morrendo de fome. Deus nos livre, Shalom, você começa a devorar a carne de seus próprios filhos e você não quer dividir nem com seus outros filhos que não estão vivos, nem com seu próprio marido. É uma situação muito, muito complicada.
Se você não for cuidadoso e observar todas as palavras dessa Torá que estão escritas nesse rolo, em temer ao glorioso e tamorizante nome de Hashem, seu Deus, então Deus fará suas pragas, e as pragas de seus filhos serem poderosas e implacáveis, com doenças horríveis e devastadoras. Ele trará de volta sobre você todas as doenças do Egito, com as quais você ficou aterrorizado, e elas cairão sobre você. Também todas as doenças e pragas que não estão escritas neste rolo da Torá. Você permanecerão poucos em números, ao invés de serem numerosos como as estrelas do céu, como já foram uma vez, porque você não escutou Hashem, seu Deus. Rashi, ele fala assim, né, que ao invés de serem numerosos como as estrelas do céu, vocês serão poucos. Tá? Ele traz... Vamos lá. Vocês permanecerão poucos em número, ao invés de serem numerosos como a estrela dos céus, como já foram uma vez, porque vocês não escutou Hashem, seu Deus. Então, assim como Deus se regozijou com você para fazer bem para você, assim como Deus se alegrava em fazer o bem para vocês quando vocês andavam nos caminhos de Deus, e fazer vocês crescerem da mesma forma, Deus fará se regozijarem com vocês, ou seja, os inimigos, aniquilando e destruindo vocês. Vocês serão arrancados da terra na qual estão entrando agora para tomar posse. Ou seja, as pessoas ficarão alegres em afligir, em trazer todas essas coisas sobre vocês, tirando justamente vocês essa terra que eu jurei a dar a vocês. Deus dispersará você entre todas as nações, de um canto da terra até outro canto da terra, e lá você irá servir a outros deuses desconhecidos, a você e a seus pais. Mais uma vez, Moshe ali, com o Urua de Deus, na Urua HaKodesh, ele começa a profetizar. Lá você irá servir outros deuses desconhecidos. Não é esses deuses que vocês conhecem agora, Moller, Peor e esse aqui, não. Muito na frente vão surgir outros deuses. E mais uma vez ele fala, deuses de madeira e pedra. Você se sentirá inseguro entre essas nações e o seu pé não encontrará descanso. Ali Deus dará a você um coração trêmulo. Acho que fala assim, um coração amedrontado, né, com medo, semelhante ao versículo o abismo, né? Os povos virão e eles tremerão. Ele começa a dar vários exemplos aqui, tá? Vamos lá. Esperanças destruídas e uma alma angustiada. Sua vida estará em suspenso diante de você, você ficará atemorizado diante de você ficará atemorizado noite e dia, não acreditará em sua vida. Pela manhã você dirá, se ao menos fosse noite, e à noite você dirá, se ao menos fosse dia. Rashi fala assim, né? Pela manhã você dirá, se ao menos fosse noite, você vai falar, nossa, se fosse ontem à noite. E à noite você dirá, se ao menos fosse manhã, se você fosse amanhã daqueles dias, pois os problemas não se intensificar tão progressivamente, e a cada hora a desgraça será maior do que a hora precedente. Você vai começar a falar assim, quem dera fosse ontem que teve um menor problema, quem dera se fosse a noite onde eu tive, acrescentou. É muito profundo, gente, isso aqui. Por causa do medo que você experimentará em seu coração e por causa das coisas que você verá sobre esse versículo, tá? Deus levará você de volta para o Egito em navios através da rota sobre a qual eu disse a você, você jamais haverá. Novamente, ali vocês se colocarão à venda, seus inimigos, como escravos e escrava, mas não haverá comprador. Estas são as palavras do pacto que Deus ordenou a Moshe fazer com os filhos de Israel nas terras de Moab. Além do pacto que ele fez com eles em Horeb, né, ali as tábuas da aliança, tá? As tábuas de pedras da aliança. Bom, para que é mais popular como os 10 mandamentos. Esse foi o nosso último versículo, meus amigos, tá? Sinceramente, eu não tenho muito o que comentar sobre, né? Acho que, como eu falei, são muito bem literal aqui. É óbvio que tem muita coisa da Hassidut aqui, da Kabbalah, tá? Sobre essas maldições, nós já falamos sobre essa questão das maldições, tá? Delas serem, basicamente, aqui, bênçãos disfarçadas, tá? Tem aí um vídeo só falando sobre isso, para nós entendermos. E, amigos, entendemos que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz para o bem.
Não há nada que Deus fala. Como eu estava falando no começo aqui, Deus não é um ser sentimental. Ele criou tal situação, ele criou tal desejo, ele criou tal sentimento. Então, quando Deus faz algo, Deus não vê maldade como o ser humano vê a maldade. Deus fala, eu estou fazendo isso para o seu próprio crescimento. Tá? Numa analogia assim para nós entendermos, dentro do nosso contexto, porque jamais nós vamos entender como é que isso aqui pode ser bênçãos, tá? Já falei, já expliquei. Você consegue entender a partir do momento que você estuda. Hassidut, você aprofunda, você entende que nada que venha de Deus vem para o mal. Então, como um pai, tá? Ele coloca um filho de castigo, ele repreende um filho, ele não faz aquilo por maldade, ele faz aquilo ali querendo que o seu filho entenda a gravidade da situação, ou muitas vezes que ele fez. Só que aquilo que o pai fala para ele fala assim naquela intenção de que o filho entenda e aquilo nunca mais pode se repetir, ele cresça como pessoa. Você imagina Deus que está acima disso que eu acabei de explicar aqui. Deus não vê nenhum mal nisso aqui. Ele fala, isso aqui vai vir de acordo com o que aconteceu lá com o povo do Egito, vai acontecer sobre vocês também, se vocês não andarem sobre os caminhos, ou seja, vocês mesmos vão colher aquilo que vocês plantaram. Essas maldições estão aí. Tá? Meus amigos, não vamos nos estender mais. Tá? Já falei muito sobre questão de bênçãos e maldições, né, nesse canal. Tá? Tem aí bastante, só vocês procurar. Tá? No demais, eu quero agradecer a vocês, tá? Hoje é sexta-feira, é uma véspera de Shabbat, tá? Ainda vou trazer aqui o último vídeo, sexta parte, que é bem, a sétima, desculpa, que é bem curtinha, tá bom? Fiquem com Deus, desde já agradeço, tá? Você que é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, nos ajuda a crescer cada vez mais, tá bom? Desde já, Todarabá, muito obrigado, Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, Parnassá, sustento sobre a sua vida, que vem da parte de Deus. Tá, que Mashiach se revela ainda hoje. Podemos iniciar esse Shabbat com Mashiach em Jerusalém, tá? A construção do terceiro Beit HaMikdash, que o mundo venha estar em paz na presença de Deus, como diz o profeta, que o mundo vai se encher do conhecimento de Deus, né? Não vai se encher da salvação, nada. Se encher do conhecimento de Deus, todo mundo vai reconhecer a Deus e vai não fazer mais mal, porque assim diz o profeta, não se fará mal em nenhuma parte mais do meu santo monte, ou seja, as pessoas reconhecerão, isso aqui serão tão claro, sabe, os mandamentos e o reconhecimento de Deus será tão claro que as pessoas não farão mais mal, tá bom? Amigos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, para nós encerrarmos essa porção de Kitabó. Mais uma vez, Todarabá, Lehitraot, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.